Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Nos episódios anteriores, nos nossos encontros anteriores, nós conversamos sobre uma estrutura primeira, básica, primária, para a família bem estruturada, harmônica e equilibrada, como se fosse o esqueleto, aquela estrutura fundamental, os pilares. Nós conversamos sobre os papéis de cada membro das famílias, sobre a importância de que cada um tenha isso bastante firme, delimitado, consciente, o que me cabe, o que não me cabe, qual é o meu papel, e que eu saiba diferenciar, porque às vezes eu me relaciono com um membro da minha família em um determinado papel, por exemplo, como mãe, porque eu estou falando com meu filho, mas ao mesmo tempo eu estou lidando com o meu marido, então agora eu sou esposa. E o quanto é importante manter tudo isso consciente, porque muitas vezes os conflitos que existem é justamente por não sabermos estabelecer o que cabe e o que não cabe a cada papel. A gente mistura as estações. Nós falamos depois sobre o que é ser mãe, a importância da maternidade, do materno, o que significa isso para o desenvolvimento infantil. Falamos num outro encontro sobre a paternidade, a importância do paterno também na formação desse ser humano que está em desenvolvimento. Depois falamos da importância do ser casal, o que seria esse ser casal, como que é um relacionamento a dois, quais são as bases, os fatores que mais influenciam para um bom relacionamento, para um relacionamento mais adoentado. Falamos também sobre o ser criança, sobre a primeira infância em específico, mas também sobre esse período que envolve os primeiros anos de vida, a primeira década de vida de um ser humano, quais são os fatores principais, onde mais precisamos prestar atenção, o que cabe aos pais e principalmente o ambiente onde essa criança cresce, incluindo as pessoas que o formam, vão ser capazes de gerar tanto boas influências quanto conflitos nesse futuro adulto. E no encontro de hoje nós vamos conversar sobre o ser jovem, sobre a adolescência, puberdade, juventude. Vamos começar conversando, fazendo essa diferenciação, que seria a puberdade, que seria a adolescência. E alguns autores costumam diferenciar para efeito de compreensão melhor desse momento da vida, que é um momento muito mágico, muito especial, mas ao mesmo tempo muito turbulento, muito mal compreendido e onde geram muitos conflitos, tanto para o adolescente quanto para aqueles que lidam com ele. Esses autores costumam dizer que a gente poderia chamar de puberdade esse período biológico ou fisiológico, quando o próprio corpo, a matéria, no seu desenvolvimento natural, no seu amadurecimento, começa a entrar mais especificamente nessa fase de transformações, muitas delas, na grande maioria das vezes, decorrentes das mudanças hormonais, ou seja, o adolescente, né, ele entra na puberdade quando o corpo começa a modificar os seus sistemas funcionam de uma nova forma. Hormônios, descargas hormonais mexem com crescimento, aparecimento de coisas que antes não tinha, de humores alterados, de desejos, enfim, a gente sabe que mexe com tudo, com psique, com emoção e com com a própria morfologia do corpo ou as funções corporais. Então, puberdade é isso. É um processo natural do corpo, do organismo vivo de uma criança que vai passar pela transformação dessa fase entre ser criança e depois se tornar adulto. Essa puberdade, que a gente chama dessa mudança fisiológica, nem sempre ela está alinhada perfeitamente com o que eles chamam de adolescer, adolescência.
Às vezes essas mudanças corporais começam a acontecer, mas em termos de personalidade, a pessoa ainda não sentiu a mesma mudança naquilo que ela chama de eu. Então nós observamos isso. Por exemplo, um pré-adolescente, né, uma criança, um adolescente de seus 12, 13, 14 anos, a gente vê que ele já tem o corpo, já é um corpo que já está sendo transformado, já aparecem sinais desse novo corpo que se inicia, mas ele continua a mesma coisa, ele continua gostando de brincar, ele continua com os mesmos interesses. Você percebe que esse eu ainda não foi, ainda não está sendo afetado com tanta velocidade ou intensidade quanto o corpo. Então a gente fala que a puberdade já começa a acontecer, mas a adolescência ainda não. Eles não estão sobrepostos. A puberdade começa a aparecer e a criança ainda continua pensando como criança. Vai chegar uma hora em que ela começa a amadurecer, então ela também já entra no conjunto completo da adolescência, junto com puberdade, junto com transformação, com novos desejos. Então, o primeiro ponto é interessante a gente distinguir isso, para a gente observar nossos adolescentes, nossas crianças e a gente não interpretar ou a gente não acelerar. Por exemplo, eu olho para esse meu filho que agora já está com corpão, ou minha filha que agora já está com as formas modeladas femininas e passo a tratá-la como uma moça. Mas pode ser que ela, em termos de eu, ela ainda se sinta criança. E nós vamos precisar respeitar isso. Vai ter um momento em que ela acelera e daí daqui a pouco ela está já alinhada com o corpo. Ela fica um período e a gente percebe porque eles não se encaixam, a gente não se encaixa nessa idade. A gente olha para o corpo e a gente é uma pessoa pelo corpo, mas lá dentro eu me sinto ainda aquela que era antes e a gente já não sabe mais se é criança e também não chegou ainda a ser o jovem. Então, muito respeito, importante esse respeito e essa observação para a gente identificar o que é corporal e o que cabe ao ser, ao que ele sente, ao que ele deseja, a sua personalidade. A Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela traz um pensamento. Então vamos lá. Abre aspas para ela. A juventude, diga-se com clareza, não é somente um estado biológico atinente a determinada faixa etária, mas também todo um período em que se pode amar e sentir, esperar e viver, construir e experimentar necessidades novas e edificantes. Joana concorda então com esses pesquisadores, esses autores do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento juvenil, quando a benfeitora nos faz entender. Tem dois aspectos quando a gente lida com o jovem, com o adolescente. Lembra que existe um aspecto que ela chama de estado biológico atinente, mas existe também toda uma outra esfera que é do ramo do amar, sentir, esperar, viver, construir e experimentar. Então nós precisamos ter essa atenção. Meu jovem, minha criança, meu adolescente, ele está no processo fisiológico e amadurecendo também no seu ser, naquilo que ele deseja, como ele vê a vida, ou o processo ainda está mais fisiológico do que dessa outra esfera. E às vezes acontece o contrário. A pessoa começa a amadurecer em termos de si mesmo, já não me agrada mais as brincadeiras infantis, já começo a me interessar por coisas do mundo adulto, já quero saber mais dos amigos, mas o meu corpo continua aquele. Né? A gente fala a menina que é uma tábua, ou menino que é franzino, e a gente olha, não vê um corpo em transformação, mas não é capaz de identificar que aquele ser já está em transformação. Ele já se sente mais amadurecido. E a gente aí despreza porque a gente está conversando com o corpo. E a gente diz, para de bobagem, você ainda não tem tamanho para isso. E quem disse que eu preciso ter tamanho?
Às vezes eu tenho maturidade, mas ainda meu corpo não chegou lá. Então, às vezes acontece isso. Quem vai primeiro é o corpo e a psique vai depois. Às vezes acontece da psique começar a amadurecer e o corpo depois vai. Às vezes os dois vão juntos. Então, é importante a gente lembrar disso como uma primeira reflexão a respeito da adolescência e da puberdade. A gente vai lembrar então que existem essas duas esferas, a esfera do espírito, da mente, do querer, a esfera da psique, da emoção e a esfera corporal, fisiológica, hormonal. Vamos prestar atenção nos jovens para sabermos em que ponto eles estão, enquanto eles não fazem a transição de vez, sendo realmente um jovem, tanto fisiologicamente falando, quanto em termos de psique, de emoção. Outro ponto importante que a gente precisa considerar quando nós falamos a respeito da juventude, da adolescência, é que é uma fase em que são aceitáveis algumas transgressões. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de algumas rupturas. Se não fizermos essa divisão, a gente fala precisa de um novo cordão umbilical ser rompido. E quando nós falamos sobre a paternidade, nós falamos o quanto é importante o pai nessa hora dar essa força e falar: vai filho, vai para a vida, nesse sentido de estimulá-lo a começar a lidar um pouco mais com o lado social. Então, para fazer isso, a gente vai precisar de algumas rupturas, mas não negativamente falando. Não é uma quebra, não é um rompimento, não é abandono, não é deixo a minha família porque agora eu sou do mundo, não é isso. Mas são algumas experiências que eu começo a fazer, às vezes um pouco diferentes do que meus pais faziam, do que na minha casa se fazia. Então, de repente, na minha casa todo mundo dorme às 8 da noite, sempre dormiu, eu nunca cogitei dormir mais tarde, costumei. E aí, na minha adolescência, eu vou dormir na casa de uma amiga e lá eu descubro que a família janta lá pelas 10. Que meia-noite o povo está começando a se recolher. E muitas vezes eu fico, meu Deus, parece que eu estou cometendo um pecado, porque na minha casa não é assim. Esse tipo de coisa que se é permitido, porque ele precisa experimentar o outro, o social, o diferente, o diverso. O problema é que esse diverso não pode pôr em risco ele próprio, nem o outro. Não pode trazer prejuízos que são complicados, que vão determinar fatores da própria vida. Agora, um final de semana na casa da amiga, experimentar esses horários diferentes, faz parte do adolescer. Ele começa a perceber que ele pode fazer algumas coisas por si só. Porque qual que é o objetivo da adolescência? É treinar a fase adulta. Se eu não deixo meu filho, minha filha, experimentar algumas coisas por si, a ponto de depois avaliar se deu certo, se não deu, se gosta ou se não gosta, como que eu estou treinando minha filha, meu filho para ser um adulto? Porque o adulto vai lidar com isso o tempo todo. O tempo todo do adulto, ele vai ver coisas que ele nunca tinha visto, ele vai ser convidado para coisas que ele nunca tinha sido convidado, ele vai ter tentações que até então ele tinha sido protegido. Se eu quiser garantir ali uma pessoa forte a ponto de saber falar sim, sim, não, não, eu preciso que nesse período em que ele ainda está sob minha proteção, ele tenha liberdade para experimentar algumas transgressões. Nós chamamos transgressões na psicologia profunda, que é algumas coisas que ele sai fora da caixa da casa, para ver como que é lá fora. Na minha casa é caixa, deixa eu ver como que é num outro lugar que é redondo, deixa eu ver como é que é fora desse contexto. Ele precisa experimentar para saber como lidar com isso. É um treinamento com coisas que são protegidas, mas ele já experimenta o si mesmo escolhendo, para depois ele, por conta própria, vai viver a vida de adulto. Quem não tem liberdade para fazer algumas escolhas, experimentar as responsabilidades por elas nessa fase, com a proteção da família, provavelmente não vai conseguir, como adulto, se sentir autossuficiente e responsável por si, não vai ser bom para tomar decisões, vai ser uma pessoa insegura, vai precisar sempre de alguém para orientar.
Por isso que é importante a gente saber, tudo bem, faz parte essas transgressões, elas precisam acontecer. Mas como eu disse, a gente vai se aventurar na adolescência até um certo ponto. Até o ponto em que não tenha risco, até o ponto em que o que eu vou fazer não seja irreversível, até o ponto em que aquilo que eu experimento não tem grandes complicações e nem tragédias envolvidas. Então, é importante um ponto que talvez nem todos nós saibamos. O desenvolvimento cerebral, ele não acompanha necessariamente o desenvolvimento da nossa forma, do nosso corpo. O que eu quero dizer? Muitas vezes o jovem com 18 anos, vamos até por 20 anos, ele já está com o corpo que ele vai ter. A partir dali ele vai modelar, vai ficar mais forte ou mais gordo, seja lá o que for. Mas em termos de desenvolvimento, da altura que ele vai ter, de onde ele vai chegar em termos de corpo, é isso. Aí a diferença vai ser milimétrica. E o cérebro? O cérebro não. Não necessariamente esse cérebro pronto, ele já amadureceu. Então, os pesquisadores da neurociência nos dizem que essa última camada do cérebro, o neocórtex, essa camada mais nobre, principalmente do lobo frontal, essa área que é responsável por tomadas de decisões, por avaliação de risco, por conseguir ponderar, por ter mais bom senso, censura, tudo isso está aqui. E essa última camada, ela pode chegar até os seus 25 anos para se desenvolver, às vezes até mais um pouco. Então, o que é importante? Eu preciso, na hora que o meu filho começa a entrar na adolescência, 13, 14, 15, 16, 17, eu preciso começar a liberá-lo para algumas aventuras, algum tipo de risco no sentido de fazer diferente do que estava acostumado em casa, para que ele experimente essa vida que é uma vida fora da família protegida. Ele vai se deparar com outros valores, hábitos, cultura, costumes. E ele precisa experimentar porque ele vai precisar aprender a lidar com isso, porque para o resto da vida ele vai viver em sociedade. Mas a família precisa estar na retaguarda. A gente abre um pouco mais as porteiras, mas a gente não abre as porteiras e fala, vai. A gente abre, mas fica de olho, abre, mas vai junto e acompanha, abre, mas depois volta e colhe feedback e conversa a respeito. A gente precisa estar próximo. Por quê? Porque justamente por eles não terem essa última parte do cérebro já garantidamente amadurecida, ou seja, não são capazes de avaliar risco como a gente, não são capazes de ponderar reflexões, fazer reflexões profundas, como eles ainda não têm uma censura mais desenvolvida, eles têm essa sensação que a gente chama de onipotência. Eu posso tudo, vai dar tudo certo. Imagina, esquece, isso aí tá ganho, isso aí não tem erro. E eles podem acabar se metendo em enrascadas. Então a gente precisa estar próximo o suficiente para poder acessá-los antes que uma catástrofe possa acontecer. A gente precisa acompanhar, ouvir, escuta as conversas, porque a gente percebe, ixi, esse negócio está indo para um caminho que eu não sei não. Ali na frente isso pode dar problema, talvez eu precise fazer alguma interferência. Então uma vez eu assisti uma aula de uma amiga psiquiatra, doutora Thaís Moriyama, sobre adolescência. Muito do que eu trago agora eu aprendi lá. E tem uma figura de linguagem, né? uma analogia, melhor dizendo, que ela usa bastante interessante, porque ela diz assim, a gente vai crescendo, pensa no macaco, né? A mãe macaca, quando o bebezinho é dependente totalmente dela, ele anda grudado nela. Como a gente na teoria do apego, né? A gente envolve com aquelas faixas e coloca aquele bebê canguru e a gente mantém próximo. Ela mantém. Conforme o bebê vai se desenvolvendo, ela vai distanciando. Por um período, ela mantém esse bebê macaquinho no alcance das mãos. Então, aonde ela consegue acessar, ele pode estar. Porque num risco iminente, ela consegue puxá-lo para poder protegê-lo. E conforme ele vai se desenvolvendo, essa distância vai ganhando mais, até que chega uma hora que ela perde ele de vista, ele está pronto para ir ser um macaco adulto.
É gradativo. Então a gente não pode, porque a gente viu o nosso jovem crescer, ele tá maior que eu, ele tá mais forte que o pai dele, pronto, minha tarefa acabou, agora ele toma conta da própria vida. Não, eu preciso continuar orientando. E esse é o desafio. O desafio é como nós vamos gradativamente libertando e responsabilizando. Às vezes a gente não dá a liberdade que eles mereciam ter, mas é mais fácil para a gente dizer não, porque assim eu não preciso acordar de noite para ir buscar. Eles já precisavam fazer esse passo para treinar, mas a gente se acomoda e melhor falar não. Às vezes a gente libera para situações que eles não deveriam ir, eles não estariam prontos para ir, mas a gente acha que já cresceu, já está grande, já está marmanjo, eu também estou ocupada com outras coisas e a gente libera. O grande dilema de um pai, de uma mãe, de um educador que lida com jovens é ter essa paciência e essa observação. Isso que ele me pede, ele dá conta, faz sentido, já está na gradação correspondente à idade, à capacidade, ao amadurecimento? Será que eu deixo? Deixo, mas acompanho, fico de olho, procuro saber depois, bato um papo para saber como é que foi. É essa medida que a gente tem que buscar. Ou, às vezes, ter coragem de dizer não, ainda que aquela tal novela. Mas os pais de todos os meus amigos deixaram. Pois é, e aí a gente precisa bancar essa firmeza se a gente enxergar que não deve, que não cabe, que não devemos. Então é esse o grande dilema nosso. Será que eu deixo, não deixo? Sigo o que os outros fazem, sigo o que minha consciência me manda, fico próximo, mas ele já é um marmanjo, será que ele precisa de mim? Precisa. Não para eu fazer o prato dele para ele comer, porque isso ele não é mais criança. E muitas vezes a gente gosta de continuar infantilizando os adolescentes, porque a gente não quer sair da função de mamãezinha que dá, que mima, porque a gente tem medo que eles cresçam, vão embora e fica a gente aqui só no papel de mãe sem filho, né? Então, olha quantas coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa ponderar. É esse o caminho. Eu preciso ir liberando gradativamente, mas eu não posso liberar de uma vez. Olha, até depois dos 18, vamos pensar que se até 25 esse cérebro pode estar se desenvolvendo, concorda que até depois dos 18 a gente precisa? Pode ser que a gente fale legalmente, eu não consigo mais, não posso mais obrigar, agora ele é adulto, mas eu posso estar próximo, chamando atenção, pedindo vigilância, orientando, conversando, oferecendo a própria experiência. Então não é porque esse corpo cresceu e ele está forte, ele tem idade na carteira de identidade, que ele já é um adulto pronto. Ele ainda é imaturo e precisa da nossa orientação. Mas é orientação, não é apropriação, não é imposição. Então, ainda no em Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, a benfeitora diz assim: o período juvenil, limitado entre a infância e a idade da razão, é de muita significação para o desenvolvimento real do indivíduo, porque abre espaços existenciais para aprendizagem, fixação dos conhecimentos, ansiedades de conquistas e realizações e um caleidoscópio fascinante. É também o período de imaturidade, desperdício de oportunidades, porque tudo parece tão distante e farto que os prejuízos de tempo e produção não têm significado profundo, dando nascimento a futuros conflitos que necessitam ser vencidos. Mais uma vez, a benfeitora vem nos chamar a atenção para isso. Eu preciso soltar porque ele tem aprendizado para fazer, ele precisa fixar conhecimentos, ele precisa conquistar, se realizar, ao mesmo tempo ele ainda é imaturo, ele ainda não tem uma visão completa, ele acha que tudo é farto, que tudo vai dar certo e ele pode gerar conflitos futuros. Então a gente vai acompanhar, liberando devagar, mas sem liberar e romper. Nós precisamos acompanhar, conversar, orientar. E muitas vezes os pais falam assim pra gente: ah, mas o meu filho não conversa comigo. E a gente pergunta assim: você conversava com ele quando ele era criança? Não.
E você acha que agora que ele ficou jovem, ele vai inaugurar isso. O jovem já tem dificuldade de se expressar. Se ele vem de uma família que não tinha hábito de conversa, é pedir muito. Então fica a dica. Quando a gente tem criança pequena, a gente desenvolve o hábito da conversa, do bater papo, do contar, do compartilhar, do querer saber desde criança, porque é uma continuidade. Agora, quando ele é adolescente, ele já tem isso instalado. Então é maior a chance dele compartilhar com a gente as coisas dele. Mas o adolescente precisa começar a ter privacidade. Ele precisa ter coisas que são dele, os segredos que fazem parte da adolescência. Então essa história de que meu filho adolescente não tem nenhum segredo comigo, cuidado, porque ele pode ainda estar criança. Faz parte. A gente precisa permitir que ele comece a criar uma identidade que é dele. Ele precisa lidar com contextos, com situações em que é ele e que a gente não está presente. É importante para ele a gente falar assim: me conta a respeito disso, porque eu não estou lá, eu não sei o que é. É importante ele saber, nossa, então eu já lido com contextos que são só meus, que os meus pais não sabem. Olha, já estou ficando adulto. Então procura saber, mas não queira ser eu sou a melhor amiga do meu filho. Não tem isso. O melhor amigo do filho é outro filho de outra pessoa, é um par, é da idade dele. Ele pode ter na gente uma figura de um amigo que ele pede orientação, mas a gente não pode ter essa função com ele. Ele é meu amigo, eu desabafo com meu filho. Não. Eu desabafo com pares, eu desabafo com quem está me ascendendo. Até com a minha mãe eu posso desabafar. Filho é filho, eu não vou colher orientação de filho. Eu posso tirar dúvidas. Filho, estou com problema na internet, aí tudo bem, né? Técnico. Mas em termos de formação, de desenvolvimento de conflito, eu vou daqui para o lado ou daqui para cima, que é quem pode me atender. Normalmente o filho não vai poder nos atender, então é importante manter isso. É lógico que para tudo existe exceção, para cada caso, mas eu digo em maneira geral, a gente não deve inverter os papéis. Está lá no nosso primeiro encontro. A gente deve respeitar os papéis. Então é importante a gente saber que os filhos precisam começar a desenhar um próprio espaço e onde a gente não estará, onde a gente não fará parte. Outro ponto importante que a gente precisa trazer. A família, eu já estou falando isso desde o começo, a família precisa orientar o jovem. Isso é muito importante. Não pode falar, pronto, agora ele já se vira, ele sabe mais que eu, ele mexe na internet, ele se vira com o dinheiro. Nós estamos falando de emoção, de psique, de relacionamento, de conflitos, e isso ele não está pronto ainda. Ele pode ter intelecto muito melhor que a gente, ele pode ter destreza, habilidades, técnicas muito melhor que a gente. Mas em termos de experiência, em termos de amadurecimento emocional, não. Então, a orientação do lar precisa continuar. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, no capítulo 1, ela diz assim: o lar é ainda o santuário do amor, no qual as criaturas se harmonizam e se completam, dinamizando os compromissos que se desdobram em realizações que dignificam a sociedade. Então, a benfeitora nos alerta a respeito do papel. Ainda precisa continuar a essa orientação dentro do lar. É fundamental. É quase que uma liberdade assistida, né? A gente usa esse termo, fica tão ruim, mas é isso. O que é liberdade assistida? A gente é que denegriu essa imagem. Mas eu te deixo ir, mas eu te olho de longe, para o seu próprio bem. Eu preciso garantir que você não vai voltar a errar ou nem erre pela primeira vez por falta de experiência, por não ter alguém te orientando. Então é importante a gente ficar de olho. Tem coisas que a gente fala, não, isso ele já fez algumas vezes, eu tô tranquila, pode ir, filho. Não, meu filho para viajar sozinho, eu tô tranquila, ele é responsável, ele se cuida, eu já tenho essa experiência, eu não preciso me preocupar. Mas a primeira vez eu preciso. Você vai ligar para mim em cada parada do ônibus ou do avião, você vai me mandar mensagens para dizer a hora que você está indo para a cama, eu vou fazer chamada de vídeo para saber se você está bem, se você não está alcoolizado. É a primeira vez, filho.
Eu estou te dando liberdade, mas é uma liberdade que eu preciso garantir a sua integridade, porque você ainda não tem cérebro para isso, né? Figuradamente falando. Então eu faço isso uma vez, duas vezes, pronto. Percebo que ele ele já tem isso, ok. Filho, vou viajar, tá bom, filho, manda notícias, pronto. Eu não preciso ficar esse passo a passo. Enquanto eu não tenho essa segurança, eu preciso, é minha responsabilidade, garantir esse bem-estar do meu filho, do meu aluno que seja. Outro ponto importante, a gente já também tocou nisso. Eu vou pôr limites, é essencial que a gente coloque limites, mas esses limites não podem ser punições, castrações. Como funciona? Funciona assim: eu preciso saber falar sim e eu preciso saber falar não. Seja eu posso falar sim, sim, não, não. Então, como que seria? Eu preciso me abster das minhas expectativas. Então, por exemplo, eu quero dormir essa noite e esquecer que existe vida. Meu filho chega e fala assim para mim: "Mãe, você pode me levar no cinema na sessão das 10?" Então é assim, em termos do que o cabe a um jovem, 15 anos, uma vez, combinou com a turma, sessão das 10? Dá, acho que dá. Vai no cinema e volta para casa? Cabe, faz parte, ok, dá para deixar. Esse é o momento do sim. Esse é o momento do sim. Porque ele tem direito, ele precisa, me cabe fazer isso, ele é meu filho. Esse é o momento do sim. Mas a gente diz assim: nossa, justo hoje que eu queria dormir. Aí eu falo: não, porque lá fora tá muito difícil, porque eu não sei se esse cinema diz que outro dia aconteceu não sei as coisas. E eu começo a justificar o não, mas lá no fundo eu só não quero ter esse trabalho. Eu gastei um não que eu não precisava ter gasto. Então, coerência, seja o vosso falar sim, sim e não, não. É assim que a gente estabelece limite com os filhos. Quando eu puder falar sim, quando eu entender cabe, está protegido, não tem risco, é possível e para ele é importante, fala, faça, sim. Para que quando você observe e fala, essa história tá mal contada, vai numa chácara que eu não sei onde é, e não tem ninguém adulto, isso, daí não tô gostando. Não, filho, eu não tô segura, nem é você o meu problema. Eu sei que você tem cabeça, mas eu tenho insegurança porque eu ouço tantas coisas, filho. Olha, eu vou falar não dessa vez, você me desculpe. Veja, ele sabe que eu falo sim sempre que eu posso. Vai ser difícil ele contra-argumentar. Ele pode ter chilique, ele pode ter um piti, mas lá no fundo ele sabe. Ele sabe que eu sou coerente. Ele sabe que eu não sou nem super protetora. Não, 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 não vai a lugar nenhum. E ele sabe também que não é uma questão de má vontade, porque ele sabe que muitas vezes eu estava cansada e eu saí de casa para ir levar. Então ele sabe. Ainda que ele xingue, que só eu que não deixo, lá no fundo ele sabe. Todo mundo conhece uma ou outra história de um jovem que alguma vez desabafou e disse assim: tudo o que eu mais queria era ouvir um não da minha família. Minha família nunca me disse não, meus pais deixaram eu fazer o que eu queria. E cada vez eu fazia mais para ver se eles iam falar não. O jovem precisa. Ele precisa, ainda que ele diga que ele não quer. Lá no fundo ele precisa. Eu tive experiências com os meus filhos. Eu tenho um dos filhos, o mais jovem, mais de uma vez, na adolescência dele, ele chegou e me disse assim: mãe, a turma está combinando isso, 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 isso. E aí, mãe, você pode não me deixar ir? E aí eu brincava com ele, falei, que coisa assim, que história é essa? E ele dizia isso, ele falou, mãe, eu não quero ir, eu acho que isso aí não vai rolar, não combina comigo, e facilitaria a minha vida se você falasse não, porque eu acho que você devia falar não, viu, mãe? Eu, sinceramente, acho que isso aí não me cabe. Então, ele brincava comigo, e eu dizia, bom, então pronto, não. Talvez facilitasse a vida dele, porque senão a turma ia ficar querendo convencer. Mas era um jeito dele me dizer também que ele esperava não em algumas situações.
E teve uma vez que eu disse para ele, porque ele é muito de casa, e eu disse para ele, por favor, sai de casa, vai. E eu convidei ele para ir para um lugar aqui da cidade, vai lá, a molecada vai. Ele me disse assim, mãe, o dia que você for e ficar nesse lugar que você está me mandando, e observar tudo o que acontece ali, que nada mais era do que um lugar de ponto de encontro de lanchonete, com música ao vivo e tal. A hora que você for lá e você ficar e você gostar, aí você me manda. Aí eu, que já estou acostumada a levar isso, né, dos filhos, que eles me ensinam muito, fiquei quieta e não falei mais nada. É isso que precisa acontecer. Coerência, diálogo, bom senso. Precisa ter o sim, precisa ter o não. Nem sempre eu vou saber acertar. Então, por que não criar esse vínculo com eles? Para que eles, inclusive, nos ajudem a diferenciar. Mas o importante é coerência interna. Se você acha que tudo bem deixar, abra esse limite e deixe com orientação, com observação, liga para saber, vai olhar, espera chegar em casa para ver como que está, mas deixa para você dizer não quando precisa mesmo e o jovem entender que você é coerente com o seu sim, sim, o não, não. Então, atenção com as castrações. Ainda no livro Amor Imbatível Amor, agora no capítulo 8, Joana de Ângeles diz assim: o dever dos pais em relação aos filhos, na moldagem da identidade, é muito grave, porquanto, de acordo com a conduta mantida, aquela será plasmada dentro dos padrões vigentes no lar. As castrações e as inibições, os conflitos não superados e as necessidades emocionais não satisfeitas contribuem para o transtorno da identidade, gerando necessidade da projeção do papel dos pais nas outras pessoas. Nós vamos criar filhos com conflitos. Se a gente falar não toda vez e eles não entenderem por que não, é como se a gente estivesse falando você é um incompetente e não consegue se cuidar, então eu te prendo. Aí eles vão para a vida sem confiarem neles mesmos, porque o pai não confiou, sem saber lidar com o mundo lá fora, porque eles não treinaram. Se a gente libera e larga, como a gente fala, um filho largado, quer dizer, vai onde você quiser, também não é bom. Porque ele vai se pôr em risco, ele vai se meter em rascado que ele não tem ainda idade para poder lidar. Ele vai entender que pra gente tanto faz, a gente não liga muito para ele. Então precisa dessa paciência para analisar situação por situação, para que nem eu libere na hora que eu preciso pôr limite e nem castre na hora que eu preciso liberar. Mais um ponto para a gente pensar. Uma outra questão que a gente precisa levar em consideração tem a ver com o que a sociedade chama de normose. O que seria essa normose? É baseada num livro que são coautoria de 3 coautores. Um deles é um brasileiro, Roberto Crema, os 2 outros são franceses. E eles escrevem esse livro Normose, a patologia da normalidade, para chamar a atenção de tudo quanto nós estamos fazendo, que não é saudável, não é seguro, não tem bom senso, não existe coerência, mas a gente faz. Por que a gente faz? Porque todo mundo faz. Todo mundo faz, isso é normal. E eles chamam a atenção. Quantos absurdos estão sendo cometidos simplesmente porque a gente liberou geral e se ninguém conta que o outro não fez, eles também não contam que o outro fez, todo mundo sabe que faz, então a gente fecha os olhos e a gente aceita corrupção, desonestidade, falcatrua, enganação, manipulação, porque todo mundo faz. Eu vou falar que não faço? Todo mundo faz. E aí, onde a gente vai chegar com isso? Uma hora isso volta para mim. Hoje eu passo a perna em alguém, eu manipulo alguém, amanhã alguém me manipula. E não digo nada se eu não fizer isso uma vez e receber 3. E aí, no contexto do jovem, a gente precisa chamar a atenção deles. Filho, não é porque todo mundo faz que é bom pra gente fazer. Aquilo que é comum, porque a gente vê em cada esquina, não necessariamente tem a ver com saúde, bem-estar, harmonia, equilíbrio. Não é porque todo mundo vai por um caminho que esse caminho é bom. Então, filho, vamos desenvolver consciência crítica. Vamos aprender a criticar e decidir.
não com base na somatória da maioria das pessoas, porque eu não sou mais um, eu sou único e me mereço ser tratado desse jeito, mereço me tratar desse jeito. Então, a importância de dar essa autenticidade para o filho e dizer para ele: seja crítico, não aceite o que digam para você. Você é autor da própria história, você tem que seguir o próprio caminho. Então, não seja frio, não seja quente, ou melhor, que seja frio ou seja quente, mas não seja morno. Essa maioria é o morno. Ah, tá bom, todo mundo faz, deixa pra lá, isso não é nada. Decida que lado que você quer, o que você acha, qual o seu ponto de vista. Então, é importante a gente ter essa determinação. Quer ver outro trecho evangélico que a gente pode associar? Porta estreita e porta larga. Então, já que é para seguir alguém, vamos seguir a minoria, porque geralmente a maioria, no nosso grau de evolução e nesse momento histórico, não tem feito boas escolhas. A gente sabe pelas estatísticas, né? Como que nós estamos nos atrapalhando. Então, chamar a atenção dos jovens para os efeitos das escolhas, para as consequências, as responsabilidades, para que eles tenham essa força. Vai, filho, a sua vida é sua. Se ele aprender a se amar e se valorizar desse jeito, você é único. Não se permita viver a vida do amigo. O amigo escolhe a dele. Você escolhe o seu caminho. Você cuida de você, não é o outro que tem que cuidar, e você não tem que se cuidar como o outro se cuida. Para que ele possa ir com essa propriedade para a vida, sabendo escolher o que ele quer e não seguindo essa normose que predomina. Jung, no livro Civilização em Transição, ele fala a respeito disso, né? O começo da puberdade também opera mudanças consideráveis na aparência do corpo e em seu metabolismo. Nesta idade, o jovem está cheio de ilusões, que são sempre sinal de perda de equilíbrio psíquico. Está tão cheio de ilusões que precisa desses erros a fim de tomar consciência de seus gostos e de seu julgamento individual. Nesta idade está fazendo experiências com a vida e precisa fazê-las a fim de poder construir julgamentos corretos. Jung está falando para a gente, precisamos de experiências, vamos deixar os jovens se meter numa enrascadinha aqui para ver o que dá. Deixa o jovem experimentar aquilo ali e colher o resultado, a responsabilidade da sua escolha. Ele precisa disso. Qual é o problema disso tudo? As ilusões. Aquilo que a gente acha que nunca vai dar problema, acontece com todo mundo menos comigo. Imagina, isso daí tá no papo, eu sei. Esse é a questão. Então, a gente vai direcionar, deve direcionar os jovens. Vai, conquiste, tente, experimente, se aventure, mas pezinho no chão. Não se iluda, cuidado com a normose, porque todo mundo fez, não passe de certos limites. Não faça se algo em você não estiver confortável. Só dê o passo quando você estiver seguro. É o máximo que a gente pode fazer, ou melhor, é o mínimo que a gente pode fazer em amor a esses jovens. É dar essas orientações, tentando fazê-los compreender. Você vai precisar experimentar, você vai se frustrar na experiência, você vai crescer com ela. Mas atenção, tem experiências que vão gerar resultados e efeitos que vão comprometer toda a sua existência. Então, cuidado para não dar esse passo e não acabar comprometendo o seu planejamento, o seu programa de vida. É sempre essa medida entre deixar, mas proteger, orientar, mas não dominar, deixar ir, mas não abandonar, não prender de jeito nenhum e nem largar também de jeito nenhum. Um outro ponto que eu gostaria de trazer que cabe bastante aos jovens é com relação aos relacionamentos. E a gente sabe, nós estamos usando muito uma expressão hoje, relacionamentos líquidos, porque a gente sabe o quanto eles estão fugazes, o quanto que eles estão fluidos, né? E escorrem, essa sensação mesmo, não é uma coisa concreta que eu pego, que eu apalpo, que eu ponho, que eu sei o começo, o meio e o fim, que eu sei para que serve, eu sei aonde eu ponho. É aquela coisa líquida que você não sabe bem quando começa, quando termina, até onde vai, que tamanho é,
E a gente escuta muito os jovens falarem dessas experiências de uma noite, eu fiquei com fulana, a gente está saindo, não quer dizer nada. E o que é importante? É a gente perceber que o Espiritismo nos ensina que não é tão simples assim. Porque sempre que duas almas se encontram, elas trocam. Elas trocam experiências, fluidos, elas trocam promessas, elas trocam palavras, elas trocam sentimentos. E essas almas podem se separar e uma ir para o Japão e a outra fica aqui no Brasil. A distância oposta. No entanto, em termos de espírito, esses registros ficam. Aí a gente lembra daquela frase, né, de Saint-Exupéry, que é: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. É o jeito de Saint-Exupéry, nas palavras do Pequeno Príncipe, dizer que é impossível a gente passar pela vida de alguém e a gente não deixar marcas um no outro. É como se a gente encostasse e pronto, a gente já se afetou. Em termos de espírito, de espiritismo, de espiritualidade, a gente sabe que a gente guarda registros, essa experiência ela vai ser arquivada. Não é que pronto, cada um na sua, tchau. E dependendo do tipo de relação que eu tenho, eu acabo gerando inclusive responsabilidade. Por exemplo, um jovem que iludiu uma menina ou uma menina que criou expectativas para um menino, sei lá, qualquer tipo de relação, em que ele está na farra, ele está tentando seduzir e depois ele tem a experiência que ele quer, e depois ele se separa e pronto, ele nem lembra da pessoa e vai seguir a vida. E ele deixa ali um coração que foi afetado. Os dois fizeram parte da história. Os dois são corresponsáveis por aquilo que um gerou no outro. Então é importante nós que somos espíritas levar a questão espiritual, não é só duas carnes que se separaram. Pronto, trocaram fluidos e agora cada um vai para o seu lado. Não. E o espírito, e a história, e o registro que fica guardado no inconsciente, no perispírito? Eu afetei a vida de uma pessoa. Eu não posso pensar que eu passei pela vida de uma pessoa e nada aconteceu. Aconteceu. Eu deixei pelo menos a minha marca, o meu ponto de vista. Às vezes só o olhar que eu dei para essa pessoa é suficiente para ela ter criado um registro a partir disso. Me olhou com tanto desprezo e eu internalizei isso na forma de desvalor. Então, a gente tem que ter consciência que nós participamos de tudo aquilo que a gente faz com o nosso livre arbítrio. A gente vai responder. Pelo bem que fez, pelo mal que fez, pelo bem que deixou de fazer, pelo mal que foi decorrente do bem que deixou de fazer. Imagina se eu fico com uma pessoa e troco várias coisas e pronto, acabou como se nada tivesse existido. O Espiritismo explica que não é bem assim. Então é importante a gente trazer essa questão desses relacionamentos líquidos. E Joana de Ângeles, ainda no livro Amor, Imbatível Amor, no capítulo 2, ela diz assim: todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magna importância para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas e vulgaridade geram lesões na alma da vítima, assim como naquele que assume a responsabilidade por ter gerado uma lesão na alma do outro. Ele não é inteiro responsabilizado porque sempre tem 50% de cada um, mas ele não pode falar, não, esquece, isso aí nunca existiu. Existiu. E a marca ficou. Então é importante a gente trazer essas questões para esse mundo normótico de relacionamentos vulgares, passageiros e como se nada fosse acontecer. Então é importante trazer isso para que os filhos pensem. E ainda nisso, o outro lado, né? Quantas vezes a gente percebe que os jovens às vezes projetam num relacionamento a sua felicidade, né? Aquela história, e viveram felizes para sempre. Então vai em busca do que não teve em casa. Em casa, na relação emocional, afetiva, foi um fiasco. A gente não se dá bem, mas eu vou arranjar um parceiro e aí sim eu vou conseguir ser feliz. E a má notícia é que eu vou repetir modelos porque eu vou fazer aquilo que eu conheço. Se eu não soube desenvolver em casa um relacionamento, eu vou ter que me disciplinar e me sacrificar para aprender a me relacionar.
É muito comum a gente jurar que nunca vai fazer o que fez em casa, gera uma nova família, gera um novo núcleo familiar, vai viver e quando olha fala: nossa, tá igualzinho o que a gente fazia em casa, como pode? Pois é. A gente deve primeiro investir no lar. Então, pais, aquilo que você deseja ver seu filho fazendo, como você espera que ele trate a esposa, ou ela trate o seu marido, ou trate os filhos, ou como eles se tratem, como eles sejam felizes, eu preciso que ele aprenda isso enquanto está em casa, porque provavelmente ele vai repetir modelos. Por isso que é importante o vínculo afetivo no lar. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, diz assim: os conflitos da afetividade no lar inspirarão a confiança em um amor romântico, estilo medieval, que virá arrancar a vítima do encarceramento emocional em que sofre solidão e desconforto. Então é essa a notícia. Não existe um príncipe encantado que vai me fazer ser feliz. Esse príncipe encantado está dentro de mim e sou eu mesma que posso me fazer feliz pelo sacrifício da reforma íntima, da compreensão, da tomada de consciência, do esforço, da busca. E isso, quanto antes começar, melhor. Então, vamos treinar em casa como é um bom relacionamento, para que nossos filhos cresçam e gerem bons relacionamentos a partir daqueles que tiveram em casa. Um ponto que eu acho importante a gente trazer quando falamos sobre a juventude é sobre a necessidade do que a gente chama na psicologia analítica de ritos de passagem. Os ritos de passagem não foram feitos agora, não é a psicologia que trouxe. Eles são quase que simultâneos ao aparecimento do homem. Desde que o homem é homem, ele elabora ritos para finalização de ciclos, ritos, ele faz a dança da chuva, ele faz a festa da colheita, essas transições, essas mudanças, o rito de passagem é isso. É, psicologicamente falando, eu crio uma experiência na vida para experimentar, para vivenciar e psicologicamente eu entender, eu sentir que aquilo aconteceu. Por isso que a gente faz casamento em termos de cerimônia, não importa como ela seja, por isso que a gente faz formatura, por isso que a gente faz enterro. É como se ao viver aquela experiência eu estivesse psicologicamente falando, me atualizando. Eu vou para um enterro, para um funeral. Psicologicamente estou me preparando para me atualizar. A partir de hoje não tenho mais a presença física dessa pessoa. Faço a festa de formatura, choro, me emociono, comemoro, ganho diploma, porque emocionalmente eu estou me atualizando. A partir de hoje não sou mais estudante, sou profissional. Eu tenho uma professora que conta que numa dos processos terapêuticos que ela atendeu, ela precisou fazer um rito de passagem com uma universitária. Essa jovem, ela era a melhor aluna, tinha tudo para terminar, terminou a faculdade com prêmios, tinha tudo para ser bem colocada no, no mercado de trabalho e não conseguia arranjar emprego, não conseguia, não ia. E aí, conversando, elas chegaram nisso. Ela não tinha se formado, achou besteira, não vou gastar dinheiro com isso, e não comemorou e não marcou. Então, psicologicamente falando, ela ainda era aluna. Aí criaram ali no próprio consultório um rito em que ela oficializou, ela sentiu, ela vibrou, ela fez um discurso, ela validou, e em 2 meses ela estava empregada. Não é mágica e não é milagre. É porque a psique funciona assim. Então, no caso dos jovens, é importante ritos que marquem. Olha, filho, agora você já é um adolescente. O que vai acontecer? Não sei. A partir de hoje eu te dou uma mesada. Precisa ter momentos como se fossem marcos. Agora, a partir dos 15, o que pode acontecer a partir dos 15? Bom, você pode chegar em casa um pouco mais tarde, quando você sair com seus amigos. Ele precisa ir entendendo, nossa, eu passei de fase, como eles falam no videogame, né? Eu passei de fase, eu upei de level, quer dizer, eu fiz um up no level, no andar ali, né? No nível. Então, eu preciso ir levando, olha, agora com 13, agora com 14, agora com 15. Vamos fazer uma festa. Por isso que tinha festa de debutante. Por isso que os judeus fazem o bar mitzvah. Porque é preciso que ele incorpore. Agora eu já estou aqui, agora eu já estou lá. Eu vou conduzindo ele psicologicamente a amadurecer.
Agora eu vou abrir uma conta. Com 16 anos eu abro uma conta para você começar a guardar seu dinheiro. Então agora você tem a sua própria conta. Eu preciso ir conduzindo ele por ritos de passagem. É importante isso. Jung fala disso no livro A Natureza da Psique. A finalidade desses ritos, contudo, não é apenas a de separar o indivíduo dos pais, mas a de induzi-lo ao estado de adulto, estado psicológico. Faça isto substituindo a relação íntima com os pais por uma nova relação, a saber, a relação com o clã, com a tribo. É preciso que ele passe a integrar outros conjuntos, outros contextos, para ele entender que ele está crescendo. Então é importante esses marcos psicológicos. E eu queria só deixar 2 pontos em termos de desenvolvimento da psique, que são 2 pontos interessantes nessa fase da adolescência. A criação dessa persona mais propriamente dita, a gente intensifica por quê? Porque a persona é a máscara que a gente social, né, que a gente se veste para a gente se adaptar à sociedade. Então, eu vou dar uma aula como professora, provavelmente eu vou me equipar para eu parecer uma professora. E tudo bem isso. Ah, eu vou sair com minhas amigas para me divertir? Provavelmente não é a professora que vai. Eu mudo a roupa, mudo o cabelo, mudo a maquiagem, seja lá o que for, eu não vou de maquiagem. É importante a gente ter essas máscaras que a gente alterna, porque a gente desempenha muitos papéis na sociedade. E o jovem vai começar a brincar com isso. Então ele veste a máscara na minha época era de emo, a gente chamava. Ele pinta a unha de preto, ele passa batom preto, e a gente vai criando personas para experimentar. Ou na minha época era o roqueiro, daí pintava o cabelo de colorido, aí usava um monte de penduricalhos, e a gente vai experimentando, não necessariamente eu vou ficar naquilo. Então a persona faz parte, então não se aborreçam, compreendam, né? Eu lembro que eu negociava aqui, mãe, posso pôr piercing? Ai, ainda não, mas olha, não quer pintar o cabelo? O cabelo eu deixo pintar, porque eu sei que o cabelo cresce. A gente ia negociando para deixar eles experimentarem algumas coisas diferentes, sempre dentro de uma coisa mais coerente, do menos para o mais. Vamos devagarzinho, vamos dar primeiro um passo aqui, depois a gente dá outro ali, mas é importante eles experimentarem. Às vezes eles mudam o jeito de falar, às vezes mudam o jeito de andar, deixa. Eles estão brincando com as máscaras sociais até eles identificarem quais que fazem sentido para eles. Então Jung diz que sobre a persona, ele diz: uma simples máscara da psique coletiva. É uma máscara que aparenta uma individualidade, procurando convencer aos outros e a si mesma que é uma individualidade, quando na realidade não passa de um papel no qual fala a psique coletiva. Então é isso, eu pus essa máscara aí dourada. Quantas vezes a gente não quer parecer de ouro, quer dizer, parecer rica, bonita, famosa, melhor do que é. Mas faz parte, a persona faz parte e o jovem vai começar a experimentar. O importante é a gente dizer para ele que ele não é a máscara. Ele é uma essência muito maior, que já viveu várias vezes. Mas ele pode, de vez em quando, pôr umas roupas diferentes para experimentar o que é essa experiência. Mas o importante é não se identificar com essa persona, é falar, experimenta, ver como que é, mas não se perca no caminho. Continue lembrando que você é um ser muito maior do que as máscaras que a gente veste. E por fim, eu queria falar sobre a individuação. Jung, ainda no livro O Eu e o Inconsciente, diz: Jung utilizou a expressão individuação para significar precisamente a realização melhor e mais completa das qualidades coletivas do ser humano, o que seria então bem diferente de individualismo, uma vez que propõe a consideração adequada e não o esquecimento das peculiaridades individuais, gerando, por consequência, um melhor rendimento do indivíduo inserido no coletivo. A pessoa realizada interfere positivamente no contexto do qual faz parte, enquanto que seu oposto, a pessoa que teatraliza, que procura agradar em seu entorno e que busca preencher padrões desconectados do seu mundo interno, geralmente transfere seus conflitos para o meio onde vive, desequilibrando o ambiente. Então, a individuação significa eu tornar quem eu sou. Porque a gente acaba na vida se tornando outras pessoas. Eu sou assim porque minha mãe acha bonito, eu fiz aquilo porque meu pai falou que dá dinheiro, eu incorporei isso na minha vida porque a sociedade bate palma, mas quem eu sou de fato?
A individuação é essa busca do si mesmo. Torna-te quem tu és, disse Píndaro, lá na antiga Grécia. E é isso, é a gente desacoplando o que é dos outros para a gente identificar a nossa essência. E o jovem precisa ser também considerado, alertado quanto a isso. Vista sim suas personas, brinque com as suas máscaras, mas não perca o processo que te leva a esse caminho longo da individuação, que é você se tornar quem você é. A gente sabe que a pessoa que se encontra consigo mesmo, ela é mais feliz e ela faz o entorno feliz. Ela é mais produtiva, realizada, ela melhora a sociedade. A pessoa que faz o caminho inverso da individuação, e é disso que a gente está falando, ela é uma pessoa deprimida, ela não se realiza, ela é cheia de conflito e ela projeta na sociedade. É sempre aquela coisa perturbadora. Então fica esse convite para que o jovem experimente as brincadeiras, se arrisque na medida boa, transgrida naquilo que for possível para o seu amadurecimento, mas não perca o caminho da individuação e se mantenha seguro, se mantenha pés no chão. E uma ótima forma de manter seguro: conversa com os pais e a religião, a religiosidade, não necessariamente a instituição, mas a busca pela espiritualidade. Termino o nosso encontro fazendo esse convite ao jovem. Que tal, jovem? Utilizar a espiritualidade, as experiências, os conhecimentos, Jesus, como um parceiro seu no seu processo de adolescer. Tenho certeza que você colherá ótimos frutos com essa decisão.